Trabalho manual é o futuro? Eu tô vendo muita gente na internet falando que o trabalho manual é o futuro e que a gente que se especializou, as pessoas que estudaram vão ficar para trás porque a IA vai dominar tudo e que o trabalho manual vai acabar por liderar o mercado. Eu tenho uma visão contraditória a esse tipo de informação. Eu sei que existem grandes influenciadores com essa metodologia, ou esse pensamento, né? Metodologia não, pensamento, mas eu acredito que eles estão equivocados. Vou explicar por quê, no meu pensamento, tá? Eu acredito que até um certo ponto eles têm um certo tipo de razão, que é a questão de dizer que o trabalho manual vai ficar super valorizado, já que as pessoas não estão dispostas a fazer esse tipo de trabalho. É um trabalho árduo que faz você suar a camisa. Porém, pensa um pouco. O trabalho manual, ele é facilmente replicado. Quando a pessoa não tem estudo, quando a pessoa não tem um preparo, sei lá, educacional, o que é que acontece? As pessoas vão para o trabalho manual, a maioria dos casos, principalmente no Brasil, que é um país subdesenvolvido. Então começa a virar ajudante de pedreiro, depois vai ser pedreiro, depois vai ser pintor, enfim. Alguns vão seguir ali para os ramos da construção civil. Estou dando um exemplo de construção civil. E o que é que acontece? O que eu quero dizer com isso é que se um dia chegar ao ponto do trabalho manual ficar super valorizado, ele é facilmente replicado. Ele vai começar a ter uma demanda absurda de profissionais fazendo trabalhos manuais. Porque as pessoas vão falar, pô, eu vou deixar de estar estudando para ir trabalhar, trabalho manual. E a curva de aprendizado é muito menor. Claro, não estou falando dos exemplares, os exemplos dos exemplos, mas isso aí tem, tipo assim, os especialistas dos especialistas, por exemplo. Tem gente que assenta um piso muito melhor do que uma outra pessoa, ou então tem uma habilidade, tipo, por exemplo, faz sei lá, trabalha com gesso de uma forma muito melhor do que o outro, deixa o detalhe fica muito... Enfim, o especialista, o bambambam da área, nunca vai ficar sem emprego, independente da área que for. Se for na área intelectual, se for na área braçal, enfim, o melhor nunca vai ficar desamparado. Então a gente não está falando dessas pessoas, a gente está falando da grande massa. E quando a gente fala da grande massa, a gente chega à conclusão que o trabalho manual, ele não tem grandes períodos de rentabilidade alta, certo? Porque no início, vamos lá, quando todo mundo, vamos dizer que tem muitas pessoas instruídas no setor intelectual, né? E, sei lá, e aí começa a ter uma grande ascendência de pessoas fazendo trabalhos manuais e ganhando muito com isso. Eu acho que eu não vejo, de verdade, eu não vejo um mundo onde o trabalho braçal vai durar muito tempo com rentabilidades altíssimas, entende? Principalmente num país subdesenvolvido. Até porque a gente tem muito trabalhador ainda entrando nesse ramo. Hoje o jovem não quer, tá? A geração Z realmente não quer. Quando você vai atrás de um pedreiro ou de um pintor, geralmente é uma pessoa que tem mais do que 30 anos, vamos dizer assim. Mas ainda tem muita gente ali beirando os 30, que, tipo assim, é muito... Não é. Antigamente, provavelmente, tinha muito jovem. Hoje, são poucos jovens que você vai ver fazendo trabalho braçal. Ainda mais com essa divulgação de você ser influenciador, as pessoas ganham muito dinheiro com a internet, essas propagandas que iludem muitos jovens, que é verdade, mas não é para todo mundo. Nem todo mundo consegue, assim como ser jogador de futebol, assim como ser cantor, enfim.
não tem espaço para todo mundo, embora a propaganda seja o contrário, né? Eu acredito que existe a forma de você ser confortavelmente ter um conforto no sucesso, mas tipo assim, é um sucesso. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo. Existem vários cantores que a gente não sabe nem que existem, que são, sei lá, cantores de formatura, cantores de, sei lá, de casamento, e que eles conseguem pagar a conta e viver de forma confortável. Mas isso não te leva a sei lá, uma explosão de sucesso, ser bem reconhecido, ser multimilionário e ter luxos e mais luxos. Não. Mas você tem a sua profissão e está sobrevivendo, vive bem, né? Tem os seus alimentos, consegue pagar suas contas e tudo mais. Então, no mercado digital, também existe essa linha que as pessoas não falam. Mas, e no trabalho intelectual, principalmente, né? Hoje em dia, a gente consegue, sim, viver do que a gente estudou, do que a gente aprendeu, desde que você não necessariamente trabalhe para alguém, mas que você tenha um serviço voltado para o seu próprio negócio. Eu acho que você tem uma rentabilidade melhor dessa forma. Mas não conta a CLT. Eu conheci, né? Hoje eu não tenho mais contato, mas eu conheci CLT que tirava mais do que 30 mil por mês. E você pensa assim, fala, pô, é muito dinheiro. Sim, é muito dinheiro, mas o cara, ele era um pilar para a empresa, né? Ele era um grande pilar na empresa e que se ele resolvesse sair, toda vez que ele ameaçou sair, o dono da empresa ficava doido. Ficava doido. Enfim, já fugindo um pouco do assunto, mas voltando para o assunto principal, eu acredito que o trabalho manual vai te rentabilizar, sim, em um certo período, mas não acredito que se você não usar o intelectual, abrir uma empresa, ser dono do seu próprio negócio, você vai ter lucros por muito tempo, sabe? E outra, a vida é cheia de ciclos, tá? Eu lembro que até, sei lá, em 2014, até 2014 mais ou menos, tava tendo um boom dos imóveis, né? Nos imóveis aqui no Brasil. Todo mundo dizia que, quem estava preparado até 2010, pegou ali 2010, 11, 12, 13, 14, ganhou muita grana. Mas foi um ciclo curto. Foi um ciclo muito curto. De 4 anos, sei lá, 4 a 5 anos, vamos dizer assim. E quem foi esperto, quem usou o seu intelecto, fez muita grana ali e fez com que aquele dinheiro multiplicasse. E quem não foi tão esperto assim, tentou insistir no negócio que já tinha passado o ciclo e pode ter perdido muito dinheiro, né? Se ele continuou investindo em imóveis e não tinha caixa para isso, ele provavelmente pode estar quebrado hoje, né? Então é aquela coisa, são ciclos, a gente tem que entender que tudo passa muito rápido e que você tem que forrar a sua cama nesse momento que as coisas estão boas. É como dizem, é como tem um ditado, né? Compre ao som dos trovões e venda ao som dos violinos. É a mesma coisa. Nesse sentido, que isso aí eu estou falando do mercado financeiro, né? Mas é a mesma coisa. Você começa a preparar o seu trabalho ao som dos trovões, né? Tipo assim, investir naquele setor. Quando tudo estiver bem, você forra e administra de uma forma mais tranquila, porque com certeza essa demanda vai diminuir. Eu vou dar um exemplo aqui, rapidamente, para encerrar o vídeo. Eu tenho 2 primos e eles investiram naquele negócio de joguinho de... Já viu aquelas máquinas em shopping que você colocava a máquina da chave, que você poderia ganhar um celular, ganhar um PlayStation 5, sei lá. Virou febre uma época aí na internet. E
eles começaram a ganhar muito dinheiro com isso. Só que tudo que é febre, uma hora a demanda baixa. E tipo assim, dependendo do setor, é muito mais rápido. Eu não sei se durou um ano. O rendimento deles estava muito alto. Eles já achavam que tudo isso daí ia ser... Sei lá, não sei se eles achavam que era para sempre, eu não sei. Mas eles tinham uma rentabilidade muito alta. E do nada, vírgula, né? Toda a tendência é assim. Não sei se foi a pandemia, não lembro. Foi alguma coisa assim, aconteceu. E aí acabou toda a demanda. E nunca mais voltou aquela demanda, aquela loucura, aquela febre que teve nacional para esse tipo de máquina. E o negócio deles meio que acabou e eles tiveram que renovar o negócio, investir em outro tipo de coisa. Sei lá, se eu não me engano, eles fizeram outro tipo de maquinazinha, começaram enfim, eles se reinventaram e estão lá, enfim. Então, um saiu da sociedade e o outro continuou. Mas enfim, a questão é que é a mesma coisa em qualquer setor da sua vida. Vai ter uma hora que esse setor vai estar bombando, vai estar dando grandes lucros, grandes rentabilidades. E depois vai mudar. Inclusive em qualquer coisa. Então, é importante você ter noção disso e se preparar. Tanto para o tempo de vacas gordas e vacas magras. Eu acho que por esse vídeo é só. Então, toma cuidado com esse negócio de... esses influenciadores que dizem o que você tem que fazer, e você tem que fazer isso ou aquilo. Não. Existe sim um quadro que o trabalho manual vai realmente, pode ser a nova tendência, mas tem que tomar cuidado que não vai durar para sempre, né? E é isso. Tudo, até porque a gente fala, o trabalho intelectual está sendo substituído por IA. Você acha que o manual não vai ser também, não? A gente já viu casas sendo construídas totalmente através de IA. Em outros países, obviamente, né? Só com um administrador, um ser humano ali. Então, tipo assim, o trabalho manual não vai ser substituído, será? Eu acho que talvez demore mais tempo para ser substituído. Por exemplo, o trabalho com cuidado com o idoso, uma fisioterapeuta, uma enfermeira. Tá entendendo? Porque realmente eu acho que para chegar nesse nível de detalhe, de delicadeza com outro ser humano, ainda demore mais. Mas isso não quer dizer que não vai mudar. Cirurgias já estão sendo feitas através de robô, através de enfim, tudo está sendo mudado. Então esse negócio de trabalho manual é o futuro? Talvez seja. Mas por quanto tempo? Entendeu? Pensa. Bota isso na sua cabeça. Não vai só pela cabeça do influenciador que você assiste. Presta atenção. Começa a pensar que é importante. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.